A partir de agora, eu estou recebendo o defensor público da cidade de Marabá, Dr. Alisson Castro. Frente a frente, os assuntos de interesse da sociedade. Entrevistas com personalidades, empresários, políticos e gente que faz. Aconteceu, é fato. A entrevista em destaque. Agora no Frente a Frente com Sérgio França. Bem, nós estamos mais uma vez, hoje é sexta-feira, recebendo o brilhante advogado, doutor Alisson Castro, que é defensor público. Doutor Alisson, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Sérgio. É sempre um prazer, é renovado para a gente estar aqui na Broncas da Cidade. Muito obrigado, doutor Alisson Castro. A situação carcerária do Brasil, doutor, o senhor que é defensor público, é o cara que veste a camisa de quem realmente não tem dinheiro para pagar. É assim que funciona a defensoria pública, né? Ela é paga pelo Estado para defender os menos favorecidos. A quantidade de presos no Brasil é gigante. Agora, com relação, por exemplo, à nossa cidade de Marabá, o senhor pode falar com relação a essa quantidade de presos em Marabá e se todos são assistidos devidamente pela Defensoria Pública? Hoje aqui em Marabá, nós possuímos um total aproximado de 1.063 presos distribuídos entre as diversas casas penais aqui do nosso município, entre presos condenados já e presos provisórios. Então, assim, a Defensoria Pública, ela atua na questão da prestação da assistência jurídica aos presos provisórios e condenados. Então, a Defensoria Pública, a Constituição, ela no seu artigo 5º, inciso 74, ela prescreveu que a assistência jurídica integral e gratuita é um direito e uma garantia fundamental. Então, a Defensoria Pública, ela foi prevista na Constituição, no artigo 134, quando ela fala assim: a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional, que tem o objetivo de assegurar os direitos individuais e coletivos através da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos. Então, respondendo a sua pergunta e respondendo para o público que está nos ouvindo, a Defensoria Pública, ela atua na área criminal através, sobretudo, da prestação da assistência jurídica àquela pessoa que se encontra encarcerada. Que não tem dinheiro para pagar um advogado. Que não tem dinheiro para pagar, que é a sua grande maioria. A grande maioria das pessoas que estão encarceradas hoje, elas não dispõem de um advogado para pagar os honorários advocatícios. Aí entra a Defensoria Pública. A Defensoria Pública na assistência jurídica às pessoas que não têm condições de pagar advogado. Doutor Alisson Castro, quais as pessoas que se encontram na questão mais encarceradas, por exemplo, na cidade de Marabá? Hoje nós temos um número grande de presos provisórios, que são aquelas pessoas que estão respondendo ao processo. Então nós temos uma casa específica para ela, que é a Centro de Triagem Masculina de Marabá, CTMM, então os presos provisórios de Marabá e região. Nós temos também o Centro de Recuperação Feminino, que é onde estão as presas, mulheres presas e encarceradas. Nós estamos também em Marabá e região. E nós temos outras casas penais, como o semiaberto, o antigo CRAMA foi desativado, hoje tem uma cadeia pública de Marabá. Então hoje é um número que esses 1.063 presos, eles estão muito bem distribuídos entre as casas penais, mas eu diria hoje que nós temos muitos presos hoje provisórios, ou seja, aguardando o julgamento, aguardando serem sentenciados. Doutor Alisson, o senhor que tem acesso a esses dados, o senhor que frequenta o sistema carcerário para defender os presos, se fala muito em quantidade de presos, no número seria muito alto. O senhor acredita, o senhor analisa, o senhor quando vai no presídio, o senhor vê esse número demais de presos? Realmente, realmente quando nós vamos às casas penais, o defensor público, é bom que o público ouvinte saiba, ele tem um dever de mensalmente comparecer às casas penais. Para quê? Para que o preso, ele realmente que está lá segregado, ele tenha assistência jurídica. E assim, nós
podemos perceber a quantidade de presos realmente nas celas. Há uma superlotação? Uma superlotação, assim, houve uma melhora, é bom que se diga, do sistema penal. Um fato que aconteceu muito grave aqui no Pará, que foi uma rebelião em Altamira, que teve há uns 3, 4 anos atrás, e aí houve realmente cabeças decepcionadas. Sim, verdade. Preso jogando bola com a cabeça. Então foi um evento ali que foi uma virada de página. O governo do estado, ele se atentou para aquilo, reestruturou o sistema, ele fez concurso, agora são policiais penais. Um abraço aí para todos os policiais penais que estão nos assistindo, são valorosos policiais penais. Hoje é uma carreira de estado, né? Então, assim, houve realmente uma organização. O defensor, para fazer uma visita carcerária, tem que marcar um agendamento, então ele tem que agendar. Então, assim, eu não digo que tem uma superlotação, mas houve realmente uma organização maior do sistema daquele evento de Altamira para cá. Porque aí o governo viu realmente que deveria tirar os presos comissionados, os funcionários comissionados, e realmente colocaram policiais penais para dar segurança da casa penal. E hoje nós vemos, dentro das casas penais aqui de Marabá, que eu frequento, a disciplina dos presos e a hierarquia deles. A gente não... É muito comum a gente ver entrada de celulares, entrada de droga. Hoje você não vê mais na pauta dos jornais aqueles celulares em cima da mesa do diretor. Realmente não existe mais. Porque realmente houve uma atuação dos policiais penais. Porque eu entendo que a partir dali, doutor Alisson, antes o camarada não tinha vínculo nenhum. O vínculo era temporário. Então, muitas vezes recebia uma proposta de fazer com que o ilícito entrasse no presídio a um custo que sairia caro. Então, isso colocaria em risco a vida não só dos próprios pares que ali estavam, como também de todos que estavam, inclusive até a sua também, quando vai ao presídio, né? Entrávamos e tinham que fazer visita carcerária, muitas vezes com mais temor ainda, né, de ser pego de refém. Então, assim, a visita carcerária para a gente é sempre um momento muito delicado da nossa carreira, mas temos que fazer, temos que enfrentar, temos que ir no presídio. Mas eu confesso, Sérgio, aqui, que eu nunca me acostumei, né, em fazer a visita carcerária. Temos que ir todo mês, mas eu nunca me acostumei, porque é um local realmente que você tem que ter todas as cautelas, inclusive para a questão da sua saúde mesmo. Na época da pandemia, nós tínhamos que, quando foi arrefecendo a pandemia, tínhamos que ir de máscara, mas aí ficava aquele temor. Enfim, a situação carcerária ela já esteve bem pior. Hoje eu diria que ela está razoável. Não está boa, mas está mais organizada do que quando eu cheguei aqui em 2010. Doutor Alisson, o senhor fala que houve melhoramento por parte até do governo nas dependências dos presídios. Agora, o que a Defensoria Pública tem feito para melhorar o serviço com relação aos encarcerados? Muito importante a sua pergunta, Sérgio. Esse ano eu completei 13 anos de Marabá, 13 anos de casa de Defensoria. E aí parabéns. Tivemos, comemoramos 40 anos de Defensoria Pública, também esse ano. Nossa casa é de 83, então completamos 40 anos agora, no mês de maio. E aí a gestão da Defensoria teve uma ideia: vamos comemorar os 40 anos trabalhando. Então, vamos trabalhar em Marabá aqui em frente. Vamos atender os 1.063 presos que estão nas casas penais. Vamos atender todos. Isso era uma meta muito ousada, mas veio uma equipe de Belém e aí nós conseguimos atender os 1.063 presos. E um ponto que me chamou muita atenção nesses meus atendimentos foi o preso que estava com a cabeça afunda, como se fosse uma bola dentro da cabeça. E aquele preso ali, sem falar, sem andar. E aí nós conseguimos comunicar ao juiz a situação e tomar as providências. Então, a Defensoria Pública, ela atua na melhoria do sistema carcerário através da orientação jurídica
e promovendo o acesso à justiça àqueles que não têm dinheiro para pagar um advogado. Agora, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta, porque nesse momento a gente está conversando e lá do outro lado muita gente está perguntando. Sérgio, pergunta ao doutor Alisson Castro se todo mundo pode ser atendido pela Defensoria Pública? Muito importante também a sua pergunta. Todo cidadão, ele tem direito ao acesso à Defensoria Pública. Lógico que é uma instituição que ela faz uma triagem. Porque o cidadão que é dono de fazenda, que tem posses, ele não tem o acesso. Nós limitamos a 3 salários mínimos ainda, né, da familiar. Mas aí o defensor, ele avalia caso a caso. Então, assim, não deixe de ir na Defensoria Pública, porque você muitas vezes tem condições. O defensor, ele vai fazer a triagem, ele tem a autonomia de avaliar naquele caso concreto. Muitas vezes a pessoa tem uma casa, tem um carro, mas está sem dinheiro. E isso então, é muito justo, muito bom. Se necessitar da assistência jurídica da Defensoria Pública, ele pode estar nos procurando, né, lá na avenida, na rodovia Transamazônica, BR-230, sem número, vai Amapá. E aí nós, de segunda a sexta, de 8 às 14, estamos atendendo o cidadão, a cidadã maranhense que queira efetivar os seus direitos. Doutor Alisson, ainda tem aqui uma série de perguntas, não sei se dá tempo para tudo, porque é pouco tempo, mas o senhor vai voltar na próxima semana. Eu gostaria, a gente quando fala nesse ponto de direitos humanos, existe aí uma série de polêmicas que foi criado atrás do nome Direitos Humanos. Agora, a Defensoria criou um projeto de direitos humanos chamado Meu Pai Tem Nome. Queria que o senhor explicasse mais. Primeiro de tudo, parabéns. Quero aqui parabenizar todos os defensores públicos da cidade de Marabá, do estado do Pará. E essa aí você vai gostar. Pode responder, doutor. Direitos humanos, na verdade, é o direito que pertence a todos nós. Então, todo cidadão, ele tem os direitos. E os direitos humanos é o direito do ser humano. E a Defensoria Pública, ela está promovendo neste sábado agora, aqui em Marabá, uma ação Meu Pai Tem Nome. Então, você cidadão, agora no sábado, pode estar se dirigindo ao Shopping Pátio Marabá. Olha aí. Ou à Defensoria Pública, para, caso você queira reconhecer o seu nome, colocar o nome do seu nome na certidão de nascimento do seu filho, pode estar lá que você vai realmente colocar, sem precisar de burocracia, colocar o nome da certidão de nascimento do seu filho. Então, os direitos humanos é isso, é o direito de todos nós. O direito humano é o direito da criança ter o nome do pai na certidão de nascimento. Que maravilha! Então, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção. É garantir o direito a quem não tem direito. É garantir realmente a efetivação dos direitos daquela pessoa que realmente está necessitando. E a nossa ação, Meu Pai Tem Nome, é nesse sentido, de procurar buscar, levar assistência jurídica àquela criança que não tem o nome do pai e aquele pai que tem o interesse de reconhecer de forma espontânea a paternidade, nos procurar na Defensoria. Parabéns, doutor Alisson Castro. O senhor é um defensor da vida, do direito, um defensor das famílias do Brasil, principalmente dessa cidade. Conheço o seu trabalho e eu queria que o senhor transmitisse, em nome do Broncas da Cidade, o nosso respeito total a toda a instituição Defensoria Pública de Marabá. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. Novamente, a Defensoria fica honrada aqui em nome da instituição. Eu agradeço o convite, o prestígio que a Defensoria Pública tem, e o nosso objetivo na Defensoria é esse: prestar assistência jurídica para aquele cidadão, para aquela cidadã que não pode pagar. Para finalizar, eu digo o seguinte: o cidadão que não sabe o que é a Defensoria Pública, eu explico de uma maneira bem popular. A Defensoria Pública é o SUS do sistema de justiça. O SUS atende o cidadão que não pode pagar um médico particular. Nós não cuidamos da saúde, mas sim da vida das pessoas. Então nós dizemos assim: a Defensoria Pública é o SUS do sistema de justiça. E eu complemento: são médicos, entre aspas, advogados, os melhores do Brasil. Pode ir que você não se arrepende. Obrigado, doutor Alisson. Obrigado, Sérgio. Vou rapidamente no intervalo, na volta eu venho com o Plantão de Polícia e o Faca na Caveira. Não sai daí que eu volto já já. Na luta por uma sociedade mais justa, Sérgio França, bota pra torar. Obrigado pelo primeiro lugar.
Você está no Broncas da Cidade. Plantão de polícia.